Hello students, bem-vindos de volta para mais um vídeo do quadro 3 erros comuns de inglês. Espero que você já saiba como esse quadro funciona. Ah, vocês não sabem? Tudo bem, eu vou te explicar rapidinho como ele funciona. É o seguinte, pessoal, eu vou colocar aqui em cima 3 frases com erros comuns de inglês e eu quero que você descubra onde os erros estão nessas frases, combinado? E como você vai fazer isso? Bom, da seguinte forma, logo após eu colocar a frase aqui em cima, vocês vão ver essas palavrinhas tremendo aqui como essas, dizendo pause o vídeo. Eu vou congelar a imagem, eu vou colocá-la em preto e branco para que você possa saber o momento exato de pausar o seu vídeo, pausar o seu monitor, para que você possa ter mais tempo para pensar, analisar e tentar achar a melhor solução para cada frase que eu colocar aqui em cima, ok? Porque se você não pausar, você vai ter aí, sei lá, cerca de 4 segundos somente para tentar descobrir o erro de cada frase. Combinado? Se você descobriu, parabéns. Se não, faça um comentário aqui embaixo e deixe sua dúvida, ok? Ok, vamos à nossa primeira frase com o erro de hoje. A nossa primeira frase com o erro de hoje é o seguinte: imagine que você esteja caminhando por aí, no centro talvez, alguém chega até você e te pergunta que horas são, ok? E você olha para o seu relógio e responde, são 5h34, ok? Então, passando para o inglês, a pessoa chegou até você e perguntou, Hey, what time is it, please? Você olhou para o seu relógio e respondeu, It's 5:34 o'clock. It's 5:34 o'clock. Onde está o erro dessa frase? Notem que as palavrinhas já estão balançando, o vídeo acabou de ficar preto e branco, e agora eu vou congelar a minha imagem para que você possa pausar o vídeo, ok? Freeze! E aí, pessoal, conseguiram descobrir o erro dessa frase? Espero que sim. Bom, se você disse que o erro está nas palavras o'clock, você acertou. Porque como a gente já sabe, a gente só pode usar o termo o'clock nas horas que estão cravadas. O que são horas cravadas? São horas que não têm minutos, ok? Nem sequer um minuto. Então, como no exemplo aqui nós tivemos 34 minutos, né, 5h34, a gente não pode usar o termo o'clock. Se fosse 5:00, ou seja, 5 horas, poderíamos sim usar o termo o'clock e ficaria 5 o'clock. Como também 9 o'clock, 1 o'clock, 10 o'clock, 3 o'clock, por aí vai. Tá? Se você tem minutos ali, você não pode usar. Uma outra opção é falar 5:34 in the morning, 5:34 in the afternoon ou 5:34 a.m. ou p.m. Aí sim você pode usar, mas o'clock não. Combinado? A segunda frase com o erro de hoje, pessoal, é o seguinte, ela pode parecer banal, simples, mas mesmo assim eu ainda vejo muita gente errando. Imagine o seguinte cenário, alguém chega pra você e te pergunta se você viu a Jessica hoje, tá? Ou seja, Did you see Jessica today? Did you see Jessica today? E você responde da seguinte forma, No, I didn't saw her today. No, I didn't saw her today. Tá? Onde está o erro dessa frase? Pause o vídeo agora. Bom, o erro dessa frase, pessoal, é o seguinte, como você já pôde perceber ao olhar para essa frase, ela está em qual tempo? Ela está no passado, né? No passado simples. E como nós sabemos disso? Porque nós podemos identificar dentro dessa frase o verbo auxiliar did, que é o passado do do, ok? Então, quando vemos qualquer frase com esse verbo auxiliar did, nós sabemos que a frase está no passado simples, tá? Como sabemos também que esta frase está no modo negativo, porque nós temos o advérbio de negação not dentro dela também, ok? Então o que acontece aqui? Quando nós temos o verbo auxiliar did, o verbo principal da frase, que aqui no caso é o verbo see no presente, ele não sofre nenhuma alteração, tá? Então aqui nós alteramos ele também pro passado e ficou saw, né, que é o passado de see. Então ficou muita coisa aqui no passado. Nós temos o verbo auxiliar did no passado e o verbo principal see no passado. Então você não pode fazer isso, tá? Quando você tem o verbo auxiliar did, o verbo principal da frase não sofre nenhuma alteração. A frase correta ficaria No, I didn't see her today. Ok? O cenário da terceira frase com o erro de hoje, pessoal, é o seguinte. Imagine que você tem que pegar um ônibus, mas infelizmente você está atrasado. E, finalmente, quando você chega no ponto do seu ônibus, acontece o que você já deve estar imaginando. Você perde o seu ônibus, né? Quando você chega lá, seu ônibus já havia passado. Então você diz para você mesmo, I lost my bus. I lost my bus. Tá? Traduzindo literalmente aqui ao pé da letra ficaria, eu perdi meu ônibus. Essa frase está correta sim? Não? Então qual é o erro dessa frase?
E aí, conseguiram? O verbo lost, pessoal, ele é o passado e também o particípio do verbo lose, que aqui está no presente, mas também quer dizer a mesma coisa, perder. Então, qual que é o problema em dizer I lost my bus, sendo que seu significado literal é eu perdi meu ônibus, não é verdade? Então, qual que é o problema com isso? E a resposta é o seguinte, pessoal. Quando você usa o verbo lost, você está se referindo a alguma coisa que você tinha e que não tem mais. É algo que você possuía e não possui mais. É aquele pertence, aquela coisa física, um objeto pequeno que talvez até cabia no seu bolso, como uma carteira, um celular, um tablet ou alguma coisa assim, tá? Então você poderia até dizer I lost my wallet, ou seja, eu perdi minha carteira. Ou I lost my cell phone, eu perdi meu celular. Por quê? Porque é algo que me pertencia. Eu era dono dele e agora não tenho mais. Então eu tenho que procurá-lo e possivelmente até achá-lo. Mas quando se trata de um ônibus, pessoal, um objeto enorme como esse, você não deve mais usar o verbo lose. Mesmo porque, convenhamos, pessoal, aquele ônibus não era seu, ele não te pertencia e você não era dono dele. Ele não cabe na gaveta do seu escritório, no bolso da sua casa e nem sequer na garagem da sua casa, ok? Então, consequentemente, você não pode dizer que o perdeu. A menos que você fosse realmente o dono daquele ônibus, mas mesmo assim, cá para nós, pessoal, um ônibus não é um objeto muito fácil de se perder por aí, não é mesmo? Então, quando você estiver falando de coisas que você não pode perder, ou até mesmo de coisas abstratas, como, por exemplo, uma oportunidade, um evento, uma chance, você deve usar um outro verbo, que é o verbo miss. Mas miss, professor, eu sempre usei esse verbo para falar que eu sentia falta de algo ou de alguém, ou até mesmo para dizer que eu tinha saudades de alguém, é isso mesmo? E a resposta é sim, você deve usar o verbo miss para isso, como também para o mesmo significado do verbo lose, que é perder. Claro que ninguém sente falta de um ônibus, né, pessoal? Ou muito menos sente saudades dele. Então, o fato de você ter ido até o ponto de ônibus e ele ter saído não significa que você o perdeu, no sentido de que ele era seu e agora não é mais, ok? Então, corrigindo a frase de hoje, I lost my bus, ficaria da seguinte forma, I missed com ed, porque é um verbo regular e ele está no passado. I missed the bus. Então esta é a correção para a frase de hoje. Só mais dois exemplos com algo um pouco mais abstrato, como eu mencionei antes. Você pode dizer assim, I missed the flight. I missed the flight, que significa eu perdi o voo, ok? E mais um exemplo, I missed the concert. Ou seja, eu perdi o concerto. O concerto era às 9 e eu cheguei às 11. Então voo, concerto, é uma coisa um pouco mais abstrata, então você tem que usar o verbo miss. E para ônibus também, porque não é algo que você sai perdendo por aí no dia a dia, não é mesmo? Conseguiram entender? Eu espero que sim. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Esses foram os 3 erros comuns de inglês que eu preparei para vocês. Alguns deles ainda causam muita confusão e a verdade é que eu ainda os vejo por aí, infelizmente, com muita frequência. Mas espero que você tenha entendido. Se não, faça um comentário aqui embaixo, deixe sua dúvida, dê um like pra gente, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Até a nossa próxima videoaula.